Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre uma fase do desenvolvimento infantil que é pouco explorada pela literatura. Ela se chama Rubicão. Quando as crianças entram no Rubicão, os pais relatam o seguinte: nossa, meu filho anda com tantos medos, tem pesadelos todas as noites. Nossa, minha filha anda tão crítica, tão reclamona, é muito estranho. Meu filho sempre foi tão alegre, ele está tão calado, não conversa mais. Minha filha tem feito umas perguntas sobre a morte que eu nem sei como responder. Meu filho tem tido dores de cabeça, dores de barriga. Eu já investiguei, não é nada físico. Calma, isso é o Rubicão. Por volta dos 9 anos, e como eu sempre digo, cada criança é uma criança, isso pode acontecer aos 8, isso pode acontecer aos 10, mas por volta dos 9 anos, a criança entra numa fase que, segundo a antroposofia, se chama Rubicão. Alguns pais vão me perguntar, mas peraí, Rubicão não é aquele rio da história antiga que Júlio César atravessou numa batalha? É ele mesmo. O que acontece é um paralelo. Júlio César sabia que depois que ele atravessasse aquele rio com suas tropas, não teria mais volta. E assim também acontece com a criança. Depois que ela passa pelo Rubicão, não há mais volta. Ao passar pelo Rubicão, a criança deixa a tenra infância para trás. Toda aquela fase de magia, de fantasia, já vai fazer parte do passado daquela criança. Um exercício salutar como educadores é de nos lembrarmos de como foi o nosso próprio Rubicão. Onde estávamos, o que aconteceu conosco aos 9 anos de idade. Isso nos ajuda a lidar com os nossos filhos. Eu sempre penso na aquisição de consciência como uma escada. Degrau a degrau, vamos subindo. E ali, aos 9 anos, a criança sobe mais um degrau de autoconsciência e consciência. E ela se entende separada do mundo. É como se até os 9 anos a criança viesse construindo uma casinha para si mesma. E agora ela entra nessa casinha. Daí a interiorização, a solitude, a quietude. Muitas crianças nessa fase começam a abandonar a fantasia, deixando de acreditar no Papai Noel, no Coelho da Páscoa, na Fada do Dente. E isso tudo acontece porque elas vão se tornando mais críticas e começam a perguntar para nós: por que cada Papai Noel tem uma cara diferente em cada shopping? Como é que um coelho consegue deixar ovos no mundo inteiro no mesmo horário? Coelho nem bota ovo. Antes, os pais, os educadores da criança, eles eram como super-heróis para a criança, podiam tudo. E agora ela já é crítica conosco. Ela para se perguntar se aquele educador que está diante dela, de fato, dá conta dela. Então, a nossa coerência de vida é fundamental para a criança neste momento. Nesta fase, as crianças têm um senso de justiça muito grande. Eles vão perguntar se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é bom, se aquilo é mal. Essa criticidade da criança, ela só vai aumentar e vai atingir o seu ápice lá na adolescência. Alguns pais perguntam: quando que o Rubicão vai acabar? Quando que a minha criança vai voltar a ser igual ela era antes? Não tem volta. Agora a criança está nesse caminho de desenvolvimento. Os pesadelos, os medos noturnos são comuns nessa fase, exatamente porque a criança se sente sozinha. Ela entra na sua casinha. E por falar em casa, existe uma coisa bastante salutar que algumas escolas propõem como atividade pedagógica para as crianças, especialmente as escolas de pedagogia Waldorf. Eles pedem que as crianças construam uma casa, uma maquete de uma casinha. E quando os pais em casa conseguem segurar a ansiedade e permitir que a criança faça a casinha como ela quer, apenas colaborando quando ela precisa de ajuda na execução, é impressionante como a casinha sai com a cara da criança. Sobre as dores, crescer dói, em muitos sentidos. E nessa fase é comum que as crianças tenham dores de cabeça, dores de barriga. E é importante que, como adulto, a gente mantenha calma. Por mais que a gente já tenha pesquisado, investigado e saiba que aquela dor é emocional, a criança sente a dor. E o que a gente pode fazer é acolher nesse momento,
dar um chazinho de camomila, colocar uma bolsinha de água quente e aconchegar a criança. Nessa fase do Rubicão, a criança ela vai estar muito atenta nas atitudes do adulto e ela vai perceber como que esse adulto encara a vida, especialmente as situações mais difíceis para ele. Então é importante que a gente nunca perca nosso eixo e a gente sempre encontre a beleza da vida, mesmo nas situações mais difíceis. No Rubicão, é como se o mundo que a criança conhecesse acabasse e ela precisa reconectar-se com o mundo. Uma forma de reconectar a criança com o mundo é pelo trabalho. Trabalhar com a criança, fazer um pão, fazer uma argila, isso tudo ajuda a criança a se conectar, mas principalmente ela olhar como fazemos o nosso trabalho. Se o nosso trabalho é apenas um meio de obter dinheiro ou se o nosso trabalho é uma forma de atuação positiva no mundo. De que forma encaramos o nosso trabalho? A nossa forma de encarar a morte também será muito observada pela criança. Acreditar no mundo espiritual, ter fé na vida e na morte também mudará a crença da criança na vida ou não. Nessa fase, a criança aumenta a sua consciência. Isso já aconteceu em tempos anteriores. Aos 3 anos, quando ela disse eu, aos 6, quando ela ganhou em autonomia e foi para o 1º ano escolar. Para quem quiser se aprofundar no assunto, tem esse livro da editora antroposófica, A Criança aos 9 anos. Gratidão a você que curte, compartilha e comenta os vídeos deste canal. Até a próxima!